Sobre... Fazendo esse link, porque a gente tinha falado disso também, a gente tá, claro, com um convidado de Belo no podcast, mas a gente falando assim, Belo Horizonte, você falou aí da serra e tal, e aquele papo de novo, a gente tá na cidade, falando de sobrevivência, né? Não é então pedir o iFood ou sobreviver ao trânsito da Amazonas ali. Uma experiência próxima, assim, uma experiência desse tipo não tá tão distante quanto a gente imagina, né? Em torno aqui em BH, em Minas, tem muito lugar para quem quer, seja se reconectar à natureza, ou que por qualquer motivo poderia passar por uma situação dessa. Sim. Como você falou, tipo, desligar um pouco, porque fazer nada, ver as coisas, sabe? Sim. Ver a vida, o ambiente acontecendo. Minas Gerais, a gente dá muita sorte. Eu conheço pedacinho do Brasil, e aqui é o lugar que eu mais gosto. Tem lugares maravilhosos, que quando você está lá, você fala, mas é mais do que ser minha casa. Então, você sai de BH, você tem mato para tudo que é lado. Pro norte, pro sul, leste, oeste, qualquer lugar que você for, você tem mato. Você tem como se ver numa situação em que, aquilo que eu falei, você não está na Amazônia, no meio do Pantanal, mas você está numa situação de sobrevivência, às vezes não muito longe da sua casa. Sabe, às vezes você foi fazer uma travessia. Tem um amigo meu de São Paulo, o caso dele ficou famoso nos anos 80. Saiu com a família, ele era mais garoto, estava com os tios mais velhos, umas 12, 13 pessoas, para fazer uma travessia que conhecia. Só que no meio do caminho chegando, tinha que atravessar, diz que era uma pinguela, mas não era como se fosse uma falsa baiana que tem no quartel. A mãe caiu, quebrou a bacia, deu uma chuva violenta. Eles não tinham como voltar, eles não estavam perdidos. Eles estavam numa trilha que eles conheciam, via até o final da trilha do outro lado, mas não tinha como atravessar a pinguela, mais não tinha como pedir ajuda, não tinha como... Então, isso pode acontecer aqui perto, igual você falou, perto de BH. Às vezes a pessoa, vamos fazer uma caminhada ali na trilha dos escravos, na Serra do Cipó, por exemplo. Se mete ali fora da trilha, cai, machuca, caiu ali, ninguém... Tem um caso que ilustra bem isso, não foi aqui no Brasil, foi na cidade de Phoenix, no Arizona. Um vendedor ambulante parou na cidade de Phoenix para ir passar o final de semana lá e retomar a viagem na outra semana. Ele foi para um hotel, se registrou no hotel. No sábado de manhã ele saiu do hotel e foi subir um morro que tem no meio da cidade de Phoenix. Não está no deserto, longe do deserto do Arizona, no meio da área urbana, com uma estrada pavimentada que leva lá para cima e onde você tem um mirante lá e as pessoas vão muito lá para ver. Só que quando ele saiu do hotel, ele não avisou para onde ir. Ele poderia ter falado assim na recepção, tô indo ali no mirante de Phoenix ali, só para vocês saberem. Tá? Não avisou. Quando ele chegou na beirada do mirante, ele resolve subir a pé. Você podia subir de carro, subir a pé. Ele vai pela trilha. Ele, em algum momento, resolve chegar na beirada de uma pedra para ver lá de cima, escorrega e cai ali. Quebra a perna. E ninguém achou esse cara durante 5 anos. Até que um dia alguém estava andando lá e viu um esqueleto lá, e chamou a polícia, foram ver os documentos, era o cara. Agora imagina isso, para a família desse cara. Meu pai, o meu marido, saiu para trabalhar, sumiu em Fênix, voltou para o hotel e não sei se ele foi abduzido, que diabos aconteceu com ele. Tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse avisado na portaria. Novamente, ele não estava no meio do deserto do Arizona, ele estava numa área praticamente urbana. Dentro da cidade de Phoenix. Só que ele caiu de um lado, onde todo mundo sobe de carro, ninguém vai ouvir ele gritar, pode gritar o tanto que for. Então, essas coisas não acontecem só na Amazônia, perdi porque caiu. Não, isso acontece dentro de uma área urbana. Ali no Rio de Janeiro, você tem aquela mata enorme ali dentro, vira e mexe, o maluco se perde. Se bem que lá é doideira da rolê ali, porque o tráfico está ali pesado. Mas assim, já houve casos da galera vai fazer um passeio de 2 horas pela trilha. Você tem um monte, eu poderia passar um bom... Não faltaria, né? Contando esses exemplos. Mudando do exemplo para referência de novo, que você foi falando algumas coisas, eu fui lembrando de outras, né? Normal nesse papo, você deve saber, não, todo mundo, né? Porque isso é até bobagem, mas 2 coisas. Primeiro, é uma situação totalmente diferente, mas que foi interessante também pela história, não tanto pelo filme, daqueles 127 horas. Ótimo.
Aquilo ali já é Na hora que você falou do cara quebrar a perna, já é uma onda mais forte, porque você não tem Sim. também mobilidade, recurso, né? Assim, Eu tenho um livro em inglês em casa. Eu li, uma vez eu estava viajando e achei ele numa livraria dessa de aeroporto e comprei a versão em inglês, porque eu tinha assistido o filme, mas não tinha lido o livro. O livro ainda tem a abordagem mais profunda, bem mais incisiva do que o filme ainda, que é um filme muito bom, por sinal. Mas ali a gente tem umas coisas interessantes. O Aaron, ele não era uma pessoa sem experiência, um Nutella ou alguém amador. Ele fazia parte da equipe de resgate do Colorado. Ele já tinha escalado os maiores picos dos Estados Unidos. Ele era bom no que ele fazia. E isso é um risco que muitas vezes pessoas que vão, seja escalador, praticante de bushcraft, alguém que vai fazer trilha, confia muito na experiência e aí esquece daquela história que eu falei de humildade, de lembrar que na natureza acontecem coisas sobre as quais a gente não tem controle. Então ele cometeu vários erros ali. Ele saiu primeiro deles sem avisar claramente para onde ele ia. Acharam a bicicleta dele amarrada no parque, que era gigantesco, e ele não avisou, deixou, estou indo para essa área do parque, dar um rolê ali, quero entrar nos canyons, vou ficar aqui, passar o final de semana. Ele já tinha feito várias vezes. Na hora de sair, ele poderia ter levado um canivete suíço, mais ou menos igual o que eu tenho aqui, um ano com ele direto. Ele preferiu um alicate multitool Xing Ling. Eu tinha exatamente aquele mesmo alicate, a mesma marca, o mesmo modelo próprio que ele usou. E ali só tinha uma lâmina de aço ruim. Ele tentou esfarelar aquela pedra, picar a pedra com a lâmina. Depois que ele viu que não ia dar, que ele precisou quebrar o braço e fazer o corte, se ele tivesse com uma ferramenta dessa, ele teria uma infinidade de opções de lâminas, até de serra, para ajudar a serrar o osso. Agora imagina você tentar cortar um tendão, o seu próprio tendão, com uma lâmina cega. Nossa. É quase um assassinato do Talibã, né? Cortando o pescoço de pessoas com uma faca cega, só que seu tendão, e ele fez a própria autoamputação. Se ele tivesse se preparado com uma ferramenta boa, sabe, avisado as pessoas, se ele tivesse avisado, ele não precisaria nem possivelmente ter passado esse perrengue todo, porque em algum momento o resgate ia chegar lá. E ele era tão safo que depois de fazer a amputação, fazer o torniquete e ter só um braço disponível, ele ainda fez um rapel de 40 metros de altura com um braço apenas. Isso o filme não sei se mostra, não me lembro. Confesso que agora eu também não fechei a sinapse, não, mas tem um tempo que eu vi, mas não lembro se tem essa cena. Eu tenho umas coisas que eu lembro que ele, né, nessa saída, que não tem no filme, tá? No livro ele mostra bem... Detalha mais algumas coisas, né? Então é um cara safo, um cara que tem muita experiência, que se perdeu porque ele não avisou, quer dizer, não que se perdeu, ele não estava perdido, ele ficou preso ali, né? Foi diferente. Mas viveu isso porque não avisou. Uma das coisas que a gente ensina, né, nos nossos treinamentos você vai para algum lugar, avisa. Estou indo para a cachoeira tal, vou passar o dia lá, minha intenção é voltar no domingo à noite, está em Neu, fulano, Beltrano e Ciclano. Se você não volta no domingo à noite, mas para quem você avisa? Para sua namorada, para seus amigos, seu pai, sua mãe, o seu patrão. Se você não voltar na segunda-feira, ele certamente vai dar falta sua na segunda-feira. Avise essa galera. Porque, pensa bem, você foi passar um final de semana na Serra do Cipó. A zika aconteceu no sábado. Você entrou numa situação de sobrevivência, seja lá o que for. Você tem domingo, ninguém vai te procurar no domingo, nem no resto do sábado, nem domingo até a noite. Eles vão dar falta, se derem falta, no domingo à noite ou na segunda de manhã. Até acionar o resgate, esse grupo lá, você pode botar uns 2 ou 3 dias entre momentos. Então, o kit de sobrevivência vai te permitir se manter ali, se você teve o bom senso de avisar antes.